Gênesis no capítulo 20. A maior evidência que a Bíblia é um livro sério, que é a palavra de Deus, é que ela não esconde o fracasso dos homens de Deus. Mesmo aqueles que aos nossos olhos são vistos como heróis da fé, eles também fracassaram e alguns fracassaram muitas vezes. Não que o problema estivesse em Deus, mas nestes homens que precisavam aprender lições preciosas e Deus teve paciência e misericórdia com eles. O mais importante homens como Abraão tinha, e o restante Deus iria trabalhar. Eles tinham o temor de Deus no coração, um profundo respeito pelo Senhor. Mas as lições de fé, elas precisam ser aprendidas no decorrer de toda uma vida. A santidade é crescimento. O homem e a mulher de Deus, eles não aceitam ficar estacionados em uma condição toda a vida. Eles querem crescer nesse relacionamento com o Senhor. Mesmo caindo, eles agarram a mão de Deus e vão seguindo em frente. E Deus, como é um Deus longânimo, ele entende que nós somos pó e ele tem paciência. Se não faltar respeito em nossas vidas por Deus, temor genuíno por ele, se por ele nós tivermos amor e exercermos fé, ele vai trabalhando essa fé, mesmo que seja pequenininha, para que ela possa se tornar forte. Neste capítulo, Abraão é colocado em uma mesma situação que ele já tinha vivido no Egito. Deus estava dando a ele a chance de se recuperar daquela terrível queda, mas ele cai novamente. Cai porque mente, porque tenta encontrar uma solução para algo que Deus já tinha dito como seria. Deus disse que por onde ele passasse, iria colocar o temor no coração daquelas pessoas para que ninguém lhes fizesse mal. Deus havia prometido ser um escudo e sua proteção. Mas agora Abraão chega aqui entre povos lá da terra de Canaã, entre os amorreus, e ele tem medo de um rei que mora ali, chamado Abimeleque. E ele imaginou que as pessoas poderiam cobiçar Sara. Que encanto tinha nessa mulher que aos 90 anos de idade, ela mesma disse que era uma velha, Abraão reconhece que sua esposa era velha, mas mesmo assim despertava um encanto tão grande que homens de grande posição, homens que tinham haréns de mulheres bonitas, ainda se encantavam e tomavam ela para si. É um mistério que nós não conseguimos compreender, mas era a sua beleza ao mesmo tempo, era uma desvantagem, porque onde eles estavam, ela estava sempre sob os olhos de homens cobiçosos e correndo realmente perigo, tanto ela quanto seu marido. Eles só precisavam confiar em Deus, e entender que Deus jamais tolera uma mentira. Na verdade, Deus não tolera pecado algum, absolutamente nenhum, e tampouco Deus desculpa o pecado por qualquer circunstância. Ele dá oportunidades para que seu povo possa ver as suas faltas, as suas falhas morais e irem corrigindo elas com a graça e com o poder de Deus. Abraão seria colocado em uma prova de fé muito mais superior do que essa no futuro. Se ele tivesse vencendo essas agora, talvez no futuro não precisasse uma prova tão severa. Mas os seus fracassos continuados nesse aspecto fez com que se tornasse necessário que sua fé fosse provada mais e mais. E pela misericórdia de Deus, à medida que avançarmos na leitura do livro de Gênesis, vamos ver que ele supera essas debilidades morais. Porque aqui essa falta de fé é uma debilidade moral, pois leva-o ao pecado da mentira. Quando eles chegam lá na terra de Gerá, com aquela mesma história dizendo que Sara e Abraão eram irmãos, Abimeleque a tomou para si como esposa. Mas Deus é um Deus tão maravilhoso que Deus aparece para o rei em sonhos e se comunica com ele. Diz o texto no verso 4: Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse o Senhor. Ele pergunta a Deus: Matará até uma nação inocente? Pois Deus tinha dito que se ele não restituísse ela ao esposo, ele mataria o seu povo, mataria o próprio Abimeleque. E ele diz: Senhor vai matar uma nação inocente? Verso 5: Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu marido? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí eu tenho impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverá. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Deus entrou na guerra, nessa batalha, para poder poupar Sara de ser violentada por este homem, pois, sendo tomada como esposa,
naturalmente ele iria possuí-la, e aí destruiria o casamento do próprio Abraão. Deus tinha feito promessa de um filho para aquele casal idoso, e agora Satanás estava tentando interromper o casamento deles. Se Abimeleque a possuísse, Abraão não poderia recebê-la como esposa novamente. Se ele a possuísse, poderia ficar na mente de todos. Satanás espalharia uma mentira que Sara tinha tido um filho de Abimeleque, não de Abraão, pois ela estava nos dias de engravidar. Os anjos haviam saído da presença de Abraão e o Senhor tinha dito que no ano seguinte Sara estaria com o filho no colo. Então o inimigo pegou Abraão no ponto mais fraco dele. Tentou criar uma situação, armar uma situação que o filho da promessa fosse colocado de tal forma sob uma visão que pareceria que não seria filho de Abraão. Mas Deus interviu porque Deus está sempre atento. Apesar da falha de Abraão e Sara em exercer uma profunda fé no cuidado protetor de Deus, mas o cuidado estava ali. Abraão foi infiel, mas Deus permaneceu fiel. E Deus daria oportunidade de crescimento para o seu filho e para a sua filha, para que a promessa se cumprisse completamente na vida deles. E assim Abimeleque, impressionado pela comunicação de Deus, ele devolve Sara para Abraão, ainda dá um dote muito valioso para evidenciar para todas as pessoas de que realmente Sara era inocente. E Abraão sai dali e vai peregrinar pela terra, e agora provavelmente deve ter aprendido a lição.